Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma meditação. Quero agradecer você que tem caminhado comigo nas meditações, nas reflexões. É como eu digo, essas reflexões são atuais, alimentam a nossa alma, são muito importantes para os dias que nós estamos vivendo. Muito obrigado você que assiste a devocional até o final. Que o Pai te abençoe tremendamente. Um grande abraço. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Essa palavra que eu vou dizer hoje, você vê muito ela, né, nas escrituras. Fazia parte do cotidiano, né, do povo judeu, né, e é uma profissão bem antiga. Você vai ver essa aplicação, essa analogia por toda a palavra, né, ali nos homens que andaram nessa terra e eram pastores de ovelhas, e você vai ver essa analogia. O próprio Davi, rei Davi, era pastor de ovelhas, e ele fala no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus também, que é o pastor que Davi estava fazendo referência, também cita muitas vezes a palavra pastor e ovelhas. E esse trecho, né, Jesus olha para a multidão, aquela multidão que seguia Jesus, né? E ali haviam muitas pessoas doentes, não só fisicamente, mas principalmente da alma. Ali haviam pessoas famintas, não só de alimento para o corpo, mas principalmente para a alma, para o espírito. Jesus olha para aquela multidão e a palavra diz, em Mateus 9:36, que 36 em diante, que Jesus teve compaixão da multidão, porque a multidão era, aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Isso é muito interessante, porque o que Jesus está querendo dizer é que aquelas pessoas viviam como se faltasse a elas uma liderança, um propósito para a vida delas. Andavam perdidas, sem propósito, sem direção. E qualquer semelhança aos dias atuais não é mera coincidência. E nós perdemos a referência quando nós abandonamos o princípio e perdemos a nossa posição. E isso fez com que nós ficássemos como ovelhas sem pastor. Isso não é uma característica só daquela multidão que estava ali com Jesus. As multidões antes dele e as multidões depois dele, inclusive o mundo que nós estamos vivendo, a multidão age como se não soubesse para onde está indo, sem propósito, sem direção. E quando você abandona o princípio, você fica sem propósito e a sua posição, ela é destituída. Você fica sem rumo. Existe uma frase que diz que se você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Então, quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E é exatamente isso, né? Nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de direção. O ser humano, ele foi criado com esse propósito, com essa característica de precisar de alguém, de uma referência, de alguém que o lidere, de uma base, de um princípio. Foi assim que ele foi criado. Ele foi criado com esse propósito. Assim como a ovelha. A ovelha sem o pastor, ela é uma presa fácil do lobo, dos predadores, de lugares rochosos, de abismos, de espinhadeiros. Então, essa analogia ela é perfeita. A ovelha sem o pastor, ela está fadada à morte. Nós, sem Deus, que é o nosso pastor, estamos fadados à morte eterna. Então, Jesus, ele é o nosso pastor. E ele fala que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez. Ele se entregou. Ele se fez uma ovelha e se entregou. Ele diz que as ovelhas precisam entrar pela porta. E se você pesquisar, você vai ver que o aprisco
ele era rodeado de pedras, e a porta, quem ficava na porta era o pastor. E o lobo, para ele entrar, ele tinha que passar pelo pastor. Olha que analogia tremenda, né? Então, se você está no aprisco, se você está guardado pelo pastor, o lobo não pode te atacar. E Jesus fala que há um só pastor, um só rebanho, um só aprisco. Por isso, a multidão naquela época e as pessoas hoje estão perdidas, porque é dito a elas que existem vários apriscos, que existem vários pastores, que todos levam você às águas de descanso, aos pastos verdejantes, mas é uma mentira. Só existe um pastor. O próprio Jesus disse: há um só pastor e um só rebanho. E hoje nós vivemos numa época que há uma infinidade de verdades, de pastores que, na verdade, como o próprio Jesus disse, são lobos em pele de cordeiro, em pele de ovelha. Então, essa analogia de Jesus, ela é perfeita. Ela encaixa perfeitamente, né? Só existe um pastor, só existe uma porta, só existe um rebanho, um aprisco. E ele diz mais: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não ouvem a voz do estranho, do antipastor, dos anticristos, que na verdade são falsos pastores. E as pessoas estão sempre atrás de um líder e de algo que faça sentido para a sua vida. O homem faz isso conscientemente ou inconscientemente. Que assim como ovelha, que já foi predestinada a ser ovelha, nós também já fomos predestinados a ser seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Lá no princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva eram linkados com o Senhor, que era o seu pastor, que era a sua referência. Ali ele tinha um princípio, ali ele tinha uma posição e ali ele tinha um propósito. Então, se você não aceitar o pastor, o verdadeiro pastor, você será enganado, você será iludido e levado para o abismo. Você ouvirá a voz do estranho, e o estranho não vai te levar para o aprisco, vai te levar para o matadouro, vai te levar para a morte eterna. E a palavra diz que chegará um dia que Jesus separará os bodes das ovelhas. Quem são os bodes? Aqueles que não seguiram o verdadeiro pastor, aqueles que não aceitaram o bom pastor como seu Senhor e como seu Salvador. O único Senhor e o único Salvador. Então, para onde você tem ido? Você é uma ovelha perdida? Ou você é uma ovelha que está atenta à voz do seu pastor? Como eu disse, a ovelha não vive sem o pastor. E todos nós procuramos, como eu disse, um sentido para a nossa vida. Todos. Hoje mesmo você está aí fazendo algo para dar sentido na sua vida. Todos nós procuramos referenciais. O problema é quando nós procuramos referenciais humanos. Quando nós começamos a ouvir não o pastor, o verdadeiro pastor, mas começamos a ouvir falsos pastores, vozes que não são a voz do pastor. E só a voz do verdadeiro pastor pode nos levar às águas de descanso, pode refrigerar a nossa alma. O homem está procurando sempre paz e segurança, mas ele só encontrará no verdadeiro pastor. Que você entregue a sua vida ao pastor das nossas almas, aquele que se entregou por nós, e que você receba essa salvação na sua vida e entre pelas portas das ovelhas, que é Jesus, pelo aprisco, e ali você estará seguro do lobo, do devorador, daquele que está como um leão, pronto para nos tragar. A única forma de ser feliz, a única forma de ser completo é andar seguindo o bom pastor. Ele te levará à vida eterna. Um grande abraço, que o Pai te abençoe.